Olá, sou o Vítor Ribeiro, sejam bem-vindos ao podcast Future Proof Talks. Neste episódio, eu, o Henrique Amaral Dias e o José Carlos Tomás vamos falar sobre tensão energética global e geoestratégias do setor do petróleo. A conversa vai passar pela ascensão da OPEP, pelos choques petrolíferos, pelas tensões atuais e pelos cenários até 2030. Este episódio está a ser gravado na Coimbra Business School. Podem seguir-nos no Spotify, Apple, YouTube e noutras plataformas de podcast. Subscrevam os nossos canais e usem a secção de comentários para opiniões, questões e sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, olá Zé Carlos. Olá. O petróleo está, mais uma vez, no centro das atenções. Aliás, o petróleo está sempre no centro das atenções. Exatamente. Para entendermos melhor esta tensão energética, que já tem alguns anos, faz sentido procurarmos algum conforto na história, nomeadamente na fundação da OPEP, no embargo árabe, na Revolução Iraniana, tão importante neste momento, e no próprio estratégia saudita que muda da defesa do preço para a cota. Zé Carlos, começava por ti. Que fatores tornaram possível o embargo de 73 ter tanto impacto? Bom, como vocês sabem, digamos, o embarque de 73 vem no seguimento da guerra, portanto, entre Israel e o Egito, não é? E em que, digamos, os países árabes reagiram penalizando um conjunto de países que achavam que estavam a apoiar Israel, no âmbito dos quais estava, imaginem-se, Portugal. E, portanto, também fomos portanto, objeto desse embargo. E o que se passa aqui na altura é o seguinte: o petróleo estava a $3 por barril. E, portanto, o petróleo vai para $12 por barril. E, portanto, porque é que a primeira pergunta é como é que o petróleo está a $3 por barril? É porque, de facto, havia uma dependência enorme dos países do Médio Oriente, onde a extração de petróleo é mais barata. Portanto, o embargo o que faz, essencialmente, é alargar, portanto, o mercado a outros produtores que não teriam capacidade de produzir petróleo a $3. Portanto, a subida do preço decorre sobretudo da falta de preparação. Ninguém estava à espera, não é? Começa logo por ali. O próprio canal de Suez portanto, é fechado. Portanto, é necessário dar a volta a toda a África e, portanto, só por aí, portanto, em termos de transporte, já não bastasse o petróleo estar caro, depois ainda era preciso transportá-lo por uma distância muito maior. E, essencialmente, o que a subida de 3 para $12, portanto, uma quadriplicação do preço do petróleo faz é trazer outro tipo de produtores. Já numa nota pessoal, eu lembro-me que na altura já era, enfim, já acompanhava o meu pai para encher o carro de gasolina. Eu lembro de ter estado numa fila interminável, porque o preço da gasolina ia dobrar, não ia subir 7 ou 8 cêntimos, ia dobrar. E, portanto, se vocês se veem hoje as filas que é por 7 ou 8 cêntimos, imaginem que era uma fila Com muito menos carros, não é? Com muitos mais carros, com menos bombas de gasolina, mas com muitos mais carros. Pois, é isso. De facto, foi uma década incrível de experiências. E por falar em década, Henrique, que lições desta década de 70 permanecem relevantes para a segurança energética europeia, que é o foco? E até dos Estados Unidos, Sim, não é? Naturalmente. exatamente. Os Estados Unidos confirmaram, não é, durante esse primeiro choque petrolífero e também após o segundo, já no final da década de 70, que necessitavam ter uma reserva estratégica de petróleo considerável, sobretudo por razões da sua própria indústria, mas também militares, de modo a poderem eventualmente suportar ou sustentar uma guerra em caso de escassez do petróleo.
e constituíram então uma reserva estratégica, chamada Strategic Petroleum Reserve, e simultaneamente também na Europa assiste-se a um movimento não com a mesma consistência, naturalmente, até porque os Estados Unidos têm outro tipo de ambições geoestratégicas, mas uma obrigação de constituir estoques que satisfizessem a procura, pelo menos durante 90 dias. Também foi constituída a Agência Internacional de Energia durante essa década para coordenar as necessidades entre os importadores de petróleo, importadores líquidos, entenda-se. O que se confirmou também, que foi muito interessante do ponto de vista microeconómico, foi que a procura, embora inelástica no curto prazo, revelou alguma elasticidade, tendo havido inclusive uma queda de 10% da procura na OCDE entre 79 e 83. Exato. Sim, e essa década também acabou por ser a década da constituição da OPEP, né, como o José Carlos estava a referir, que houve aí um reequilíbrio, né, da própria indústria, e algumas das empresas que eram, até com a expressão sete irmãs, né, que eram digamos, as 7 maiores empresas naquela década, se nós olharmos para hoje em dia, elas podem ser consideradas também 7, mas são muito diferentes, são de países muito diferentes, são países emergentes, controladas pelos Estados. Certo. Né? Estamos a falar de empresas da Rússia, da Mesmo Venezuela, da Arábia Saudita, do Brasil, do Brasil, da Malásia, da Malásia, exatamente, são empresas, e da China também, não é? da China, exatamente. São empresas completamente diferentes daquelas que eram na altura, não é? E de facto houve uma mudança grande a esse nível. Porque acho que se percebeu as implicações estratégicas, não é? Sim, sim. De controlar a produção de um bem tão relevante para a segurança e defesa dos países. Não é? E depois também a questão da Arábia Saudita ter tido também um papel se calhar mais preponderante, né? Porque e continua. continua, ainda hoje, exatamente. E na defesa da cota de mercado em vez do preço. Aí E por acaso aí há uma questão interessante, porque há dois tipos de países. Os países que têm poucas reservas e, portanto, a estratégia, portanto, agora vou falar de teoria de jogos, que devia ser aqui o Henrique, mas pronto, a estratégia de um país desses é vender o mais depressa possível todas as reservas ao preço mais alto possível. Um país que tenha reservas que vão durar décadas, portanto, ele quer, digamos ali, um preço de equilíbrio que faça com que não se procurem muito rapidamente alternativas energéticas, porque senão o que vai acontecer é que a maior parte do petróleo ele vai vender uma parcela a um preço mais alto do que venderia se maximizasse os seus ganhos totais, mas a maior parte do petróleo vai ficar debaixo da terra. O país portanto, os países que seguem essa estratégia são os países mais ricos em reservas petrolíferas, nomeadamente portanto, a Arábia Saudita, que é o exemplo mais paradigmático. Outro que ninguém se lembra é a própria Rússia / União Soviética, que tem esse tipo de estratégia, enquanto os outros países não, querem, digamos, preços mais altos possíveis portanto, depois há uma corrida para ver dentro, e por isso é que a OPEP muitas vezes não está a funcionar, é porque a capacidade efetiva para extrair petróleo é superior, digamos, ao consumo diário, e portanto o incentivo depois de fixado um preço é fazer batota. exato. Isso tem a ver com a instabilidade inerente aos cartéis. Os cartéis, isso. Sim, os conluios, sejam tácitos ou explícitos, que é o caso da OPEP, que é explícito, tendem a ser inerentemente instáveis, uma vez que todos os players têm um incentivo a venderem a um preço mais baixo e com essa via apropriarem-se de uma fatia, uma cota parte dos lucros superior àquela que lhes seria destinada se respeitassem a cota de produção. Regras de mercado e assim. Que permite otimizar os lucros, neste caso. Pronto, outro exemplo paradigmático do colapso de cartéis foi, digamos, o que aconteceu com a OPEP em 1986 pela atuação da Arábia Saudita. Depois do segundo choque petrolífero, enfim, que está associado à guerra Irão-Iraque, podemos depois voltar atrás. Portanto, o petróleo estava a cerca de 30 e tal dólares e de repente colapsa para 10. Isto tem uma queda de 60 e tal %. Isto no espaço de meses, entre o final de 85 e meados de 86. E o que aconteceu aqui é que nessa altura já havia um conjunto mais diversificado de produtores. Havia petróleo no Alasca, havia petróleo no Mar do Norte, a Noruega, o próprio Reino Unido, e portanto todos esses
produtores estavam, portanto, enfim, não estavam integrados na OPEP e estavam a ganhar cota de... a própria União Soviética, que nos anos 70 passa de 7 milhões de barris por dia para 12 milhões e era o maior produtor nesta altura, portanto também não estava aqui na OPEP, e a Arábia Saudita estava, digamos, passa a expressão, a parar as vasas a toda a gente, até que, digamos, ficou farta e disse, se isto é assim, então nós vamos pôr esta gente toda na ordem, vamos pôr, como nós temos o preço mais baixo em termos de produção, vamos pôr toda a gente fora de mercado. Exato. Porque essencialmente, portanto, quando há uma mercadoria homogénea, o preço de produção não é o mesmo para todos os produtores, por incrível que isso possa parecer. E, portanto, o produtor mais baixo, com a capacidade de volante, consegue correr os produtores de custos mais elevados do mercado. Foi o que acabou por acontecer. Isso acabou por ter um efeito verdadeiramente extraordinário que as pessoas não pensam muito, que é esta queda do petróleo para 10 euros, para 10 dólares, desculpem, por barril, foi um dos principais responsáveis pelo colapso da União Soviética. Pois, exato. Porque era uma das principais, que se veio a manifestar mais tarde, porque era uma das principais fontes de receitas. A Rússia é o país mais rico do mundo em termos de recursos minerais, um dos principais é o petróleo. Apesar de não ser um país espetacularmente rico, mas a verdade é que é muito dependente destes preços e, enfim, depois o Henrique até vai falar sobre o colapso das receitas no âmbito da guerra atual, mas a verdade é que já na altura o principal fator que levou portanto, ao colapso da União Soviética foi esta queda do preço em 86 por conta do efeito colateral da estratégia da Arábia Saudita de reconquistar a cota de mercado. Sim, e falando aqui um pouco pegando aqui no que vocês já disseram, quer da Rússia, quer da questão de outras fontes e de outras geografias também a produzir e a extrair petróleo, eu vinha mais para uma década mais recente, já no século XXI, e aqui há a questão do boom do xisto nos Estados Unidos, né? Portanto, que em 2018 tornou-se o maior produtor em 2018, né? Com excesso de oferta até em alguns pontos desta última década. A questão da OPEP+, que é a questão com a Rússia, né? Que já aqui falamos, que também se junta um pouco, uma cooperação, né? Entre eles. E aqui há alguns assuntos, e daí que eu gostaria de ter aqui a tua opinião, Henrique. Que motivações aproximaram Riad e Moscou em 2016? Bem, em 2016, o preço do barril de petróleo está também a níveis muito reduzidos, o que obviamente coloca uma enorme pressão sobre estas economias mais dependentes das receitas do petróleo, portanto, a economia russa e a economia saudita. O preço do barril estava abaixo dos 30 dólares e, portanto, também estava sujeito a uma pressão do xisto, a produção de petróleo por via do shale oil, né, dos Estados Unidos, o que estava a fazer com que o preço continuasse numa pressão descendente. Era necessário controlar a oferta e, portanto, esses países uniram-se precisamente para diminuir a quantidade diária produzida de barris e, por essa via, subir o preço acima dos níveis que se registavam nessa altura. Por outro lado, e dada a ascendência dos Estados Unidos como produtor, não é? Ou como principal produtor de petróleo, havia um incentivo a uma aliança estratégica entre a Rússia e a Arábia Saudita, precisamente para contrabalançar o peso crescente que os Estados Unidos tinham nesse mercado. Sim, mas os Estados Unidos é um parceiro estratégico também da Arábia Saudita, não é? Portanto, sobretudo em termos militares. A Arábia Saudita funciona como um contrapeso relativamente à influência do Irão no Médio Oriente e, portanto, e como um aliado não explícito ou não assumido de Israel, mas alguém é que a Arábia Saudita interessa que Israel, digamos, não esteja sob a ameaça direta do Irão. Por outro lado,
Os Estados Unidos interessa-lhe ter algum ascendente sobre o Médio Oriente, Claro. e a Arábia Saudita é o seu ponta de lança, Exatamente. assim como Israel, Sim, mas sim. mais Arábia do Saudita, sim. mundo não árabe. Exato, exatamente, isso mesmo. Avançando um pouco e indo aqui um bocadinho para aquilo que foi a pandemia, o grande colapso, né, que tivemos nos preços. Zé Carlos, aqui houve um mega corte, né, enorme, de milhões de barris 20 por dia. procura de 20 na altura. Teve a ver precisamente O pico com chegou a 2020. 20. Porquê que falhou depois? Porque falhou a breve guerra de preços de março de 2020? Eu diria que a guerra de preços não falhou. Basta dizer qual era o objetivo. O objetivo entre os dois principais produtores portanto, é eles chegarem, digamos, a um entendimento sobre como é que iriam dividir a cota. O que resultou daqui foi eles concordarem com uma descida de 10 milhões de barris diários, não é? Entre a OPEP e a Rússia. Portanto, sob esse ponto de vista, aquilo foi, enfim, a desavença necessária a chegar a essa conclusão. Portanto, a guerra de preços, enfim, Que levou até a um preço negativo, não é? portanto, isso foi uma questão diferente. Portanto, no mercado de futuros, portanto, houve, digamos, ali um desequilíbrio pelo facto de, portanto, o mercado de futuros são compras a prazo e, portanto, há uma parte que quer receber, digamos, os barris e outra parte que os quer entregar. E o que aconteceu na altura é que a parte que ia receber os barris não tinham de expor porque a capacidade de armazenamento portanto, dos reservatórios que estão associados um sítio lá nos Estados Unidos, eu agora não me lembro bem do nome, enfim, começa por C. E portanto aquilo estava completamente cheio e o que acabou por fazer é que os especuladores que não iam, enfim, ficar com o petróleo para comer ao pequeno almoço, me perdoam aqui o prosaico da linguagem, quiseram ver-se livres daquilo de qualquer maneira e espantou toda a gente que o preço não pudesse ficar a zero, mas que durante o dia portanto, da liquidação dos contratos de futuro aquilo começou a descer e chegou a 30 e tal dólares negativos, que foi uma coisa realmente extraordinária. Henrique, já aqui falaste um pouco sobre as tensões do Médio Oriente, né? A questão que está importante ainda hoje, há décadas importante, mas hoje continua a ser e se calhar mais ainda. E também juntando aqui a questão da guerra da Ucrânia, né? Houve aqui muitas sanções, à energia russa, portanto, o redirecionamento do crudo russo também para a Ásia, os cortes da OPEP, portanto, aqui o conflito Israel-Irão. O que é que achas? As sanções à Rússia estão a conseguir reduzir eficazmente as suas receitas ou Não, estão a contornar? Não há dúvidas que têm reduzido parcialmente não só a receita, Sim. mas também a própria margem. Sim. Isso. A receita, porque é objetivo, ou estima-se, não é? Pelo menos, porque dados exatos, obviamente que a Rússia não é propriamente um modelo de transparência. Exato. Mas estimam os especialistas que as receitas de petróleo e gás tenham caído 24% em 23 e 35% em maio de 2025 face ao mês homólogo de 24. Portanto, estamos a falar de quedas substanciais do ponto de vista do volume total. E as margens, porque a Rússia, obviamente, numa estratégia alternativa a estas sanções, procurou outros clientes, nomeadamente a China, a Índia, etc., para escoar a sua produção, só que teve que fazer a preços consideravelmente mais baixos. O Urals anda à volta de menos $20 o barril, face ao preço do petróleo de Brent. Né? Portanto, há aqui alguma limitação do colapso, em termos daquilo que é o escoamento da produção, por via destes novos países compradores de petróleo russo, mas, obviamente, sacrificando consideravelmente as margens. Sim, e a questão do potencial impacto do fecho do Estreito de Hormuz, o que é que achas? Sim, há pouco, antes do início do podcast, o Zé Carlos, mas eu já lhe vou deixar a sua deixa, o seu dono, dizia que, obviamente, o Hormuz tem uma largura bastante considerável, portanto não é algo que seja facilmente fechável, não é? É um encerrável por via
de um bloqueio Sim. executado pelo Irão. Fala-se desse cenário como relativamente provável, não é? Agências como a Reuters, a Bloomberg, sim. tentam estimar essas probabilidades. O facto é que se realmente houvesse uma grande instabilidade nessa zona, onde até hoje ocorre a livre navegação dos petroleiros, isso poderia provocar uma subida do preço do petróleo na ordem dos $110 por barril, o que seria para os $110 por barril, Exato. o que seria muito significativo e afetaria, obviamente, as economias ocidentais. Não é? Sim. E pegando aí nas economias ocidentais, indo aqui para a Europa, não é? Até que ponto a Europa pode manter o embargo à Rússia sem comprometer a competitividade? E o principal embargo que a Europa mantém à Rússia, até de uma coisa que nós não estamos aqui a falar, que é de gás. Porque o gás era um subproduto da extração do petróleo, só que essencialmente não lhe era reconhecido valor, e ou seja, aquilo até era um embaraço e, portanto, cada poço de petróleo estava associado ali um bico de gás a queimar gás que não tinha utilidade nenhuma. A partir de uma determinada altura, chegou-se à conclusão que não, senhora, que aquilo é uma fonte energética muito interessante e começaram a ser criados gasodutos, esta infraestrutura de liquidificação, transporte e digamos, portanto, reaquecimento do gás para ser utilizado. E, portanto, o principal, o embargo que a Europa está a manter relativamente à Rússia até precisamente ao gás, não é? Que tem vindo dos Estados Unidos, mas pelo meio de transporte é mais caro, não é? Portanto, e é essencialmente torna a economia europeia com menos competitividade, não é? Que poderias ter. Esse, aliás, é um dos... Desculpa só interromper-te. Esse é um dos problemas estratégicos apontados no relatório Draghi. Exatamente. É a excessiva dependência energética da União Europeia. Não é? É algo que tem que ser resolvido. Não é? Ou pelo menos começar a ser pensado, a ser pensadas soluções para esta excessiva dependência. Sim, a transição energética. Tanto do gás como do petróleo. Esta ideia lançadas há uns anos, que não vai ser a um custo baixo, certamente. E sobretudo porque há uma parcela da indústria, nomeadamente na Alemanha, que está muito dependente de energia, digamos, barata para ser competitiva. Claro, sem dúvida. E falando aqui um pouco, mudando aqui o tópico para as estratégias dos principais, digamos, atores deste modelo energético do petróleo, tanto dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Arábia Saudita, da União Europeia, aqui com um bocado como isso, em termos de ideia de como os principais atores, né? Henrique, qual é o sweet spot de preço preferido pelos Estados Unidos? Os Estados Unidos, obviamente que têm aqui um equilíbrio a fazer, um multi-equilíbrio, não é? De alguma maneira querem continuar a adquirir petróleo para a sua reserva estratégica de petróleo abaixo de um determinado preço, que ronda, tem aqui à volta dos $79 o barril. Por outro lado, também convém para o partido que está no poder, republicano ou democrata, que o preço do petróleo não suba também a partir de um determinado nível, porque o eleitorado irá puni-lo, seja nas eleições intercalares, seja nas eleições presidenciais. E, portanto, também tem que haver, desse ponto de vista, um relativo equilíbrio. E, finalmente, também porque tem que haver aqui um preço de petróleo que, pelo menos, possibilite uma rentabilidade mínima do petróleo oriundo do xisto. E, portanto, os especialistas apontam entre os $65 ou $75 o preço do barril como sendo o sweet spot americano. Não é? E aqui entra a China também. Exatamente. Mas, Carlos, a estratégia chinesa... E também entra o xisto, não é? E entra o xisto, sim. A primeira vez que se falou do xisto foi nos anos 70, só que, enfim, que reconheceu-se que havia ali imenso petróleo que estava a ficar, só que as técnicas de extração e os preços não eram minimamente competitivos. A segunda vez que se falou do xisto, e aí chegou-se a fazer grandes investimentos, foi no segundo choque petrolífero, portanto, com a guerra Irão-Iraque, em que o petróleo chegou quase a $40 e, portanto, o xisto, portanto, os preços também não eram o que são hoje, não é? O xisto hoje é, portanto, rentável para, portanto, os poços que já estão em exploração por volta dos $54 e para os novos poços 60 e qualquer coisa, 60 e pouquinhos. E, portanto, já estamos a ver, digamos, onde é que aparece toda aquela produção americana, daí o sweet spot E, portanto, o primeiro grande, portanto, boom do xisto, portanto, do shale oil,
foi nos anos 80 e depois, imaginem vocês, digamos, um artigo da revista portanto, Fortune, que era, digamos, tinha aqui um assinante em Portugal, pelo menos eu, portanto, uns indivíduos com umas camisolas a dizer Shale Suckers, por outras palavras, porque havia a perspectiva do portanto, petróleo ir para 50 e ficar por lá e, portanto, aquilo ser uma indústria viável, o que não se veio a verificar e foi preciso esperar até aos anos de 2016, 2014, para finalmente, portanto, esse produtor que na curva está só parece a produzir a partir dos $60, não é? Voltar, portanto, voltar a entrar, portanto, em produção, não é? Produção, sim. A estratégia chinesa, e resaltando aqui um pouco na China, que acho que é importante falarmos um pouco sobre isso, de contratos em yuan, né? Pode abalar o petrodólar. Eu, digamos, sou todo, e os próprios Estados Unidos, pelos vistos, são todos adeptos de se verem livres portanto, de terem de suportar, de terem de ter a moeda de ser a reserva portanto, do sistema financeiro internacional, Sim. que é um legado já do Bretton Woods. Primeiro estávamos no padrão ouro e depois passámos para o padrão dólar quando acabou o padrão, portanto, o padrão ouro. O peso dos Estados Unidos das reservas tem vindo a diminuir e, como o Henrique disse, portanto, neste momento já daremos para aí alguns entre 55 e 58, dependendo de quando a estatística é feita, o que significa que 40 e não sei quantos por cento já é noutras moedas, não é? O ano vai ser apenas mais uma das moedas reserva possíveis dos bancos centrais. Entrar aqui, exatamente. Bem, e para concluir, tentamos aqui ter aqui um bocadinho os cenários até 2030, bem sei que são previsões, não é? E aqui temos um cenário com cenário base, em que a procura estabiliza nos 105 milhões de barris por dia, uma faixa de preço entre os 70 e os 90, não é? Dólares. Um cenário de perturbação em que aqui o preço acima dos 120, já aqui referiste há pouco, Henrique, sobre essa possibilidade também. Um cenário de transição acelerada, portanto, o pico antecipado da procura e a pressão sobre produtores de alto custo. E também aqui o papel da OPEP+, ou seja, com a Rússia, como o banco central de barris excedentários. Carlos, qual destes cenários consideras mais provável? Eu, sinceramente, acho mais provável o cenário, até porque, enfim, a economia se calhar está em abrandamento e ainda não foi bem, não se tornou bem explícito. Eu acho mais provável, digamos, o cenário de petróleo andar nos 60, eventualmente, enfim, até termos uma surpresa no sentido descendente. Mas Exato. pronto, Sim. isso é... Henrique, que indicadores antecipam melhor uma mudança estrutural da procura mundial? Bem, a cota de vendas de veículos elétricos pode antecipar, obviamente, uma diminuição enfim, não diria decisiva, mas contribuiria para a procura, a diminuição da procura. Obviamente que tem que se pensar muito bem em termos da infraestrutura de uma rede de abastecimento de veículos elétricos, mas uma cota de produção, uma cota de vendas que ultrapassasse os 40% já teria alguma influência considerável na procura de petróleo. Existe alguma capacidade extentária persistente por parte da OPEP, o que pode indiciar, lá está aquilo que o Zé Carlos dizia, que eles não pretendem já antecipar todo o petróleo que têm, portanto, e colocá-lo no mercado. Eventualmente poderão vir a decidir fazê-lo e aí o preço terá tendência a baixar, mas por outro lado existem algumas decisões fundamentais de grandes projetos que continuam a ser de forma persistente adiadas, o que pode indiciar que se a procura de petróleo, apesar de tudo em termos globais, continuar a aumentar, poderá haver aqui um excesso de procura. E esse excesso de procura pode constituir um choque não antecipado no mercado de petróleo e por essa via até eventualmente, de uma forma paradoxal, o preço do petróleo poder vir a subir. Acho que há aqui um conjunto de forças que tornam a previsibilidade do preço do barril de petróleo extraordinariamente difícil. Difícil, sim.
São muitos fatores, muitos indicadores, muitos interesses. Obrigado, Henrique e Zé Carlos. A tensão energética global, centrada no petróleo, nos últimos anos, reafirma uma lição recorrente. O petróleo continua a ser, simultaneamente, um recurso económico vital e uma arma geopolítica de primeira ordem. Obrigado.